noiva me traiu para provar que o problema era eu. Agora eu tenho gêmeos com a mulher dos meus sonhos. Sempre sonhei em construir uma família. Eu e minha noiva, Camila, estávamos juntos há quase 5 anos, e após 2 anos de noivado, decidimos que era hora de tentar ter um filho. Nos amávamos profundamente, ou ao menos eu achava que sim, e achava que nada poderia nos abalar. Camila vinha de uma família extremamente tradicional, daquelas que adoram dar opinião em tudo, especialmente quando não são solicitadas. Seus pais, Roberto e Regina, eram um típico casal controlador. A mãe sempre foi obsessiva com a imagem da família, e o pai, embora mais calado, sempre dava um jeito de criticar com um ar de superioridade que me irritava. Eles nunca me aceitaram por completo, mas se esforçavam para manter uma boa aparência. Afinal, Camila era a filha mais velha, a favorita, e merecia um homem à altura. Depois de alguns meses tentando engravidar sem sucesso, a pressão começou. As insinuações começaram a surgir nas reuniões de família. Será que o problema não é você, Rafael? Regina disse uma vez, com aquele tom de voz doce e venenoso, como quem não quer ofender, mas ofende de propósito. Camila, ao invés de me defender, apenas ria sem graça, mudava de assunto. Com o passar do tempo, essa omissão virou incômodo. A pressão não vinha só da sogra. O sogro começou a me evitar, como se eu fosse um fracasso ambulante. Os olhares de desprezo, os comentários maldosos disfarçados de piadas, tudo isso começou a corroer meu relacionamento. Camila ficava cada vez mais irritadiça, frustrada, e nosso vínculo começou a se desgastar. Foi então que, cansado de ser o bode expiatório, decidi fazer um exame de fertilidade. O resultado, minha fertilidade era excelente. Eu era completamente saudável e sem nenhuma condição que justificasse nossa dificuldade para engravidar. Com o resultado em mãos, pedi com jeitinho para que Camila também fizesse os exames. Ela relutou bastante. Disse que estava cansada, que era invasivo, que confiava no corpo dela. Mas eu insistia de forma gentil, apenas querendo uma resposta. Afinal, se queríamos ser pais, precisávamos enfrentar a realidade, qualquer que fosse. Depois de muitas discussões e semanas de silêncio, Camila finalmente aceitou fazer o exame. Mas a reação dela ao pegar o resultado me pegou completamente de surpresa. Camila voltou do consultório com o rosto fechado. Eu a vi atravessar a sala com os olhos baixos, os passos pesados e o envelope branco amassado nas mãos. Não disse uma palavra. Apenas se trancou no quarto. Esperei um tempo antes de bater na porta, tentando não pressionar, mas a tensão já estava sufocante. Camila, posso entrar? Pode. Entrei e a vi sentada na beira da cama, os olhos vermelhos, o papel jogado ao lado. Peguei o resultado e li devagar, sentindo meu estômago revirar com a confirmação: Camila era infértil. A médica sugeria uma bateria de exames complementares, mas os dados eram claros: ela tinha uma condição rara que impedia a ovulação regular. A chance de uma gravidez natural era extremamente baixa. Sentei ao lado dela. Segurei sua mão. Eu não estava bravo, nem decepcionado. Só queria entender o que ela sentia. Mas Camila não parecia disposta a aceitar a realidade. E isso está errado. Eu sou saudável. Sempre fui. Isso é impossível. Camila, os exames são bem claros. Mas a gente pode buscar tratamentos, alternativas, adoção, estamos juntos nisso. Ela puxou a mão da minha, com raiva. Claro que você tá feliz, né? Porque agora pode jogar na minha cara que o problema era comigo. O quê? Camila, você sabe que eu nunca faria isso. Meu corpo não está errado, Rafael. Eu conheço meu corpo. Eu sei que eu posso engravidar. Esses médicos que não sabem nada. Foi a primeira vez que ela levantou a voz para mim. A partir dali, algo dentro dela começou a mudar. Ou talvez eu estivesse finalmente enxergando quem ela realmente era. Nos dias que seguiram, ela ficou fria, distante. Voltou a passar longas horas com os pais, e cada vez mais tempo fora de casa. O pior veio quando descobri que ela tinha contado para a mãe que os exames estavam inconclusivos. Ou seja, continuava alimentando a versão de que talvez eu fosse o verdadeiro problema. Começaram a circular comentários maldosos da parte da sogra, que dizia nas entrelinhas para todo mundo que eu não era homem de verdade. Uma vez, ouvi até um primo da Camila fazendo uma piadinha durante um almoço de domingo. E aí, Rafael, já plantou a sementinha ou continua regando o deserto? Foi nesse dia que decidi me afastar da família dela. Já não aguentava mais ser humilhado.
Mas nada me prepararia para o que estava por vir. Naquela semana, Camila estava mais distante do que nunca. Sempre com desculpas para sair de casa, sempre com o celular colado à mão, respondendo mensagens que nunca explicava. Comecei a suspeitar, claro, mas o que me impedia de pensar no pior era o amor que eu ainda sentia. Ou talvez fosse apenas apego. Um tipo de ilusão onde eu acreditava que ainda havia salvação para nós dois. Até que, numa sexta-feira à noite, cheguei mais cedo do trabalho. A casa estava em silêncio. Achei estranho, já que Camila havia dito que estaria em casa o dia todo. Quando entrei no quarto, o mundo desabou, roupas amassadas no chão, uma camisa de homem que não era minha na cadeira e vozes abafadas no banheiro. Não precisei ver mais nada. Saí da casa sem fazer escândalo. Minha cabeça girava, o coração parecia estourar no peito. Esperei no carro até o convidado sair. Um sujeito alto, tatuado, que nem disfarçou o sorriso ao me ver. E o pior, saiu pela porta da frente como se fosse dono da casa. Voltei para dentro. Camila estava sentada no sofá, como se nada tivesse acontecido. O rosto calmo, frio. O que foi isso, Camila? Ela apenas suspirou, como se estivesse cansada de me explicar coisas óbvias. Eu só quero o que é nosso, Rafael. Uma chance de ter um filho. Já que você não acredita que o problema seja seu, alguém precisava tomar uma atitude. Você me traiu para engravidar? Eu não chamo de traição. Eu chamo de esperança. Fiz o que qualquer mulher faria. Se você me ama de verdade, vai entender que foi pelo nosso futuro. Nosso futuro morreu no momento que você deitou com outro homem, Camila. Ela deu um sorriso arrogante, como se já tivesse vencido a discussão. Você vai mudar de ideia quando eu estiver grávida. Você vai me agradecer. Vá embora da minha casa agora. Ela achou que eu estava blefando. Só acreditou quando coloquei a mala dela na porta. Quando liguei para minha advogada. Quando mandei mensagem para os pais dela explicando tudo, sem gritos, sem barraco, com prints e evidências. Mas a história não acabou ali. A obsessão dela só piorou. Os pais me atacaram em público, no Instagram, em festas da família. Cheguei a ser empurrado na rua por um tio dela. Fui ameaçado por mensagens, seguido por carros desconhecidos. Tive que ir à polícia e pedir uma ordem de restrição contra ela e os pais. Camila, no entanto, parecia não se abalar. Mandava flores, cartas, presentes. Como se aquilo tudo fosse parte de um jogo que ela já havia vencido. Mas o destino tinha outros planos para mim. E para ela também. Um mês depois da ordem de restrição, minha vida estava silenciosa, mas pela primeira vez, em paz. Foi nessa época que conheci Isabela. Ela era assistente de produção de uma agência de arte, e nós nos esbarramos, literalmente, em um evento cultural da cidade. Eu estava tentando retomar minha vida, conhecer gente nova, sair do buraco emocional em que me encontrava. Ela era a luz. Isabela era diferente de tudo que eu já conheci. Enquanto Camila sempre me fazia sentir que eu devia mais, que eu não era suficiente, Isabela me fazia sentir leve. Visto. Ouvido. Pela primeira vez em muito tempo, eu ria de novo. Me sentia confortável em silêncio, sabia que não estava sendo julgado. Ela era doce, divertida, independente, e com um histórico de decepções parecido com o meu. Nos tornamos amigos rapidamente. Depois confidentes. E então, algo mais. Quando completamos 4 meses juntos, ela me levou para conhecer seus pais. Uma família simples, mas calorosa. E quando seus pais me abraçaram na porta como se já me conhecessem, eu soube que nunca mais aceitaria menos do que aquilo. E foi exatamente nesse período que a vida resolveu sorrir para mim de novo. Numa manhã ensolarada de sábado, Isabela saiu do banheiro com os olhos marejados. Eu entrei em pânico na hora, achando que havia algo errado. Mas ela me mostrou o teste nas mãos. Positivo. Ela estava grávida. E de gêmeos. Eu não sabia se ria, chorava ou corria pela casa. Abracei Isabela como se o mundo estivesse finalmente se acertando. E foi ali, naquele instante, que tudo se encaixou. A dor que vivi antes, toda a humilhação, todo o abandono, tudo fazia sentido agora. Era como se o universo dissesse: você aguentou. Agora é sua vez. Mas, como toda boa história de superação, a tempestade ainda não tinha passado por completo. Porque,
Quando Camila viu a foto do ultrassom que Isabela postou nas redes sociais com a legenda "Esperando 2 milagres", ela surtou. Primeiro vieram os comentários passivo-agressivos em perfis falsos. Depois, as mensagens diretas para mim e para Isabela. E então, o pior. Camila apareceu em frente ao prédio de Isabela em pleno domingo, gritando, completamente fora de si. Ela berrava que os filhos eram dela, que eu a havia traído, que Isabela tinha roubado sua vida. A polícia foi chamada. Ela foi levada embora algemada por desacato e violação da ordem de restrição. E lá, diante das viaturas e da confusão, Camila ainda gritava que eu iria me arrepender. Que ela ia provar que os filhos não eram meus. Que era tudo mentira. Isabela propôs fazer um exame de DNA para provar a Camila que os gêmeos eram meus. Eu disse que não era necessário e que confiava nela. Mas ela insistiu com a esperança de que Camila cessasse com as perseguições. Os exames comprovaram minha paternidade dos gêmeos. Isabela, firme como sempre, me apoiou em tudo. Camila, quando descobriu, ficou extremamente raivosa, e em um surto, tentou contra a vida de Isabela. Estávamos saindo do mercado quando ouvimos um barulho alto de aceleração. Era Camila vindo em alta velocidade, em direção a Isabela. Por sorte consegui salvar ela e os gêmeos. Me joguei por cima dela e atirei do caminho. Camila perdeu o controle do carro e bateu em um poste. A polícia chegou rapidamente e a prendeu em flagrante. E foi aí que a verdade e a justiça finalmente fecharam esse ciclo. Sua família sumiu. Até mesmo os pais, que tanto a mimaram, agora queriam distância. E de mim, nem tentaram mais se aproximar. O nascimento dos gêmeos foi, sem exagero, o dia mais emocionante da minha vida. Isabela deu à luz 2 meninas, lindas, saudáveis e com os olhos mais vivos que eu já vi. A primeira se chamou Luna, e a segunda Clara, nomes escolhidos por nós dois durante uma madrugada dessas em que ninguém conseguia dormir de tanta ansiedade. Quando as segurei nos braços pela primeira vez, eu chorei como uma criança. O mundo parou. Nada mais importava. Toda a dor que vivi antes, todo o desprezo, toda humilhação, sumiram no instante em que escutei os chorinhos das minhas filhas. A maternidade nos aproximou ainda mais. Isabela era uma mãe incrível, paciente, carinhosa, forte. E eu fazia questão de estar presente em tudo, trocando fraldas, dando banho, contando histórias. Eu queria ser o pai que minhas filhas mereciam. Queria mostrar a elas o que era amor de verdade. O tipo de amor que nunca me foi permitido demonstrar no meu relacionamento anterior. Montamos uma casa nova juntos. Nada de luxos exagerados, mas tudo com o nosso gosto, com nossa cara. Uma parede inteira do quarto das meninas era decorada com desenhos feitos por Isabela, que era apaixonada por arte. E cada detalhe ali tinha uma história. Um lar de verdade. E foi nesse ambiente de amor e recomeço que uma nova oportunidade profissional surgiu para mim, uma vaga em uma empresa de tecnologia internacional, algo que sempre sonhei. Trabalhando remoto, com ótimos benefícios, tempo de sobra para minha família e estabilidade para criar minhas filhas com dignidade. Mas é claro que, mesmo em paz, o passado às vezes tenta se arrastar de volta. Com a ajuda de seus pais, Camila apenas teve que nos pagar uma indenização e fazer trabalho comunitário. Ficamos com raiva dessa decisão do juiz, mas resolvemos esquecer tudo isso e viver nossas vidas sem nos importar. Meses depois do nascimento das meninas, Camila tentou apelar na justiça para anular a ordem de restrição, dizendo estar fazendo tratamento e querendo se redimir. A juíza negou de imediato. O histórico dela era claro demais. E, sinceramente, nem me afetou. Já os pais dela, esses, por algum motivo, acharam que era uma boa ideia aparecer de surpresa no meu trabalho um dia. Vieram com um discurso ensaiado, falando sobre o passado, sobre erros cometidos por impulso, dizendo que queriam conhecer as netas. A cara de pau foi tanta que eu fiquei sem reação por uns segundos. Mas respirei fundo. Olhei nos olhos deles e disse: vocês não têm netas. As únicas pessoas que minha família precisa são aquelas que estiveram ao nosso lado nos momentos difíceis. E vocês estavam ocupados demais culpando a pessoa errada. Agora, por favor, saiam antes que eu chame a segurança. Eles não voltaram. E nunca mais me procuraram. Hoje, vejo minhas filhas correndo pela casa, rindo, gritando, colorindo tudo com giz de cera e manchando as paredes que juramos que manteríamos brancas. Isabela às vezes reclama, mas sempre sorrindo. Porque esse é o caos bom. O tipo de confusão que nasce do amor e da liberdade.
Eu fui humilhado, traído, desacreditado, mas nunca perdi a fé de que algo melhor me esperava. E encontrei. Minha família de verdade não foi a que me impuseram. Foi a que eu construí com paciência, carinho e verdade. E é nela que eu vou viver o resto da minha vida. Não como um sobrevivente, mas como alguém que venceu. Atualização final: 5 anos se passaram. Hoje é um dia ensolarado de outono, aquele clima gostoso que mistura céu azul com vento geladinho, e eu estou sentado em uma cadeira de jardim, tomando um café enquanto digito isso, observo minhas filhas brincarem com Isabela na grama. Luna corre com um vestido florido que ela mesma escolheu, e Clara carrega uma caixa de lápis de cor como se fosse um tesouro. Ambas herdaram o gosto da mãe pela arte. E a bagunça colorida que reina na nossa casa virou tradição. O que mais me emociona, olhando para elas, é perceber o quanto a vida é cheia de voltas. 5 anos atrás, eu estava no fundo do poço, sozinho, humilhado, traído por alguém que dizia me amar. Mas o destino, teimoso como só ele sabe ser, me empurrou para algo maior. Me deu não só uma segunda chance no amor, mas também a oportunidade de me redescobrir como pai, como homem, como ser humano. Nesse tempo, Isabela se formou em pedagogia artística, e agora trabalha numa escola alternativa, onde estimula crianças a se expressarem por meio da criatividade. Eu continuo na empresa internacional, com horários flexíveis, e acompanho cada fase das meninas de perto. Cada risada, cada machucadinho no joelho, cada conquista na escolinha. Elas chamam Isabela de mamãe com tanta naturalidade que às vezes até me emociono sem querer. Há alguns meses, Luna me entregou um desenho. Era um papel amassado, com traços infantis, rabiscado com lápis rosa e azul. No centro, 4 figuras de mãos dadas, ela, Clara, eu e Isabela. Acima delas, havia um coração gigante e as palavras, minha família linda. Foi o melhor presente da minha vida. Ali eu percebi, de vez, que não importa como a história começou. O que importa mesmo é como a gente escolhe terminá-la. E a minha, terminou com amor. E um novo começo.